Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Del Tolo e coleciono raridades. Itens exóticos que escondem entre véus sombrios aquilo que a humanidade mais anseia por esquecer. Eu guardo todos num lugar muito especial, um gabinete mágico, e está na hora de revelar alguns dos seus maiores segredos. Sejam bem-vindos ao Gabinete de Curiosidades do Del Tolo. Lápis, caneta, lapiseira, borracha... O que mais falta para um primeiro dia de aula? Pouco de coragem, talvez? Parece bobagem, mas essas meninas que vamos conhecer agora precisam de toda a coragem possível. Não é nada fácil começar uma vida em uma nova escola, especialmente numa tão terrível quanto o dormitório Season House no Colégio Smith, pois dizem que esse é um dos dormitórios mais assombrados da região. E esse dormitório é tão assombrado que os próprios residentes criaram uma espécie de tradição para celebrar os seus fantasmas. A tradição cerimonial criada por lá acontece dessa maneira. Todo Halloween, as garotas de Season House procuram pela passagem secreta assombrada. Somente nessa noite, por 20 minutos, elas vagam por toda a casa com todas as luzes apagadas. Se elas encontrarem a tão sonhada passagem secreta, serão honradas no dormitório, mas é preciso ter muito cuidado para encontrar essa passagem, pois muitos anos atrás, duas garotas participavam dessa mesma cerimônia e elas encontraram a passagem secreta. No entanto, acabaram caindo no buraco na escada e quebraram seus ossos na queda, permanecendo na escuridão total até morrerem. Então é dito que essas duas garotas permanecem no local assombrando aqueles que tentam fazer o teste cerimonial. Os espíritos dessas duas garotas permanecem naquela escada, observando cada passo que é dado, e aguardam que uma garota comece a descer as escadas para agarrá-la e puxá-la para o buraco, para nunca mais ser vista outra vez. A morte precisa de apenas um capricho para tirar aquilo que nós mais amamos. No entanto, vamos conhecer uma história agora em que ela vai precisar de muito mais esforço para fazer seu trabalho. Essa parece mais uma área com casas comuns, ao estilo colonial, com uma grande vista rural, quieta e super reconfortante. Mas uma terrível tragédia tomou uma dessas casas e a mudou para todo o sempre. A propriedade colonial Benton, como foi chamada, foi construída em 1720. Ela foi originalmente construída por Daniel Benton, também seu primeiro proprietário original. Daniel teve 3 netos convocados para a Guerra Revolucionária. Isso mudaria drasticamente os rumos da sua vida. 2 deles acabaram morrendo muito cedo nessa guerra, e o terceiro, um rapaz chamado Elisha Benton, acabou contraindo varíola enquanto era feito prisioneiro de guerra. Conseguiram libertá-lo algum tempo depois e o enviaram imediatamente de volta para sua casa em Connecticut. Acontece que antes de ser enviado para essa grande guerra, Elisha havia prometido seu coração para uma jovem dama chamada Jemima Barrows. Quando ela soube que seu amado estava para retornar, ofereceu-se imediatamente para cuidar de suas feridas na sua casa. No entanto, infelizmente, todo seu amor e zelo não puderam curar a doença, e em 1777, Elisha falecia aos 29 anos de idade. Como Jemima era uma mulher muito fiel ao grande amor da sua vida, ela ficou o tempo inteiro ao seu lado e acabou contraindo a varíola e, consequentemente, veio a falecer um tempo depois. Como nunca foi oficializado um casamento entre os dois, o casal foi enterrado em pedaços distantes na propriedade Benton. Algum tempo depois, a construção de uma rua veio a separar ainda mais Elisha e Jemima. A casa continuou a pertencer à família Benton por um bom tempo, por pelo menos 6 gerações. Foi somente em 1969 que a Toland Historical Society a adquiriu para reabrir como um museu. E não levou muito tempo para que os visitantes do museu se queixassem sobre coisas estranhas na casa, especialmente uma sombra acinzentada movendo-se na frente do quarto em que Jemima e Elisha morreram. Dizem que os espíritos de Elisha e Jemima vagam por aquela casa, procurando um ao outro, na esperança de que por fim possam se encontrar e viver aquele amor
tão sonhado e tão prometido. Ainda em Connecticut, temos um homem que não soube poupar despesas para realizar seus sonhos. William Wooster chegou em Seymour em 1878. Ele construiu um banco, uma companhia de água, uma grande fábrica e ajudou como pôde as escolas e igrejas da região. Wooster também investiu bastante na sua própria família e em 1894 finalizou a construção da mansão Wooster. Ruth Wooster foi a última filha de William a viver naquela mansão. A propriedade passou então a ser alugada, vendida e revendida muitas e muitas vezes, até encontrar um repouso com um casal que comprou e a transformou num restaurante de muito sucesso. Foi então que a mansão Wooster passou a ser Carousel Gardens Restaurant. E foi aí que coisas estranhas passaram a acontecer. Diversos funcionários e até mesmo clientes passaram a reportar vários casos estranhos que aconteciam no local. Por exemplo, clientes e funcionários ouvem um copo de vidro cair no chão. Quando eles vão recolher os cacos, notam que não há nada lá. Clientes dizem que são observados por grandes olhos brancos, muito reluzentes, mas que jamais são encontrados. Vários especialistas paranormais, incluindo Ed e Lorraine Warren, foram até o local para investigar e descobriram que Ruth Wooster ainda vive por lá. O Instituto Paranormal de Maine, que investiga cerca de 40 casos paranormais na Nova Inglaterra por ano, enviou a sua co-diretora Nancy Waschel para acompanhar o caso. Nancy afirmou ter se comunicado com o espírito de Ruth durante uma de suas visitas e disse que a Ruth era uma mulher adorável que amou a ideia do restaurante. Para Ruth, era gratificante ver tantas pessoas se divertindo no seu antigo lar mais uma vez. Se ela gostar de um visitante, ela deixará moedas no seu bolso. Moedas são uma forma muito comum dos fantasmas se comunicarem conosco. Ainda sobre a investigação da Nancy, ela encontrou cômodos frios, observou cortinas movendo-se sem explicação, sentiu suas roupas sendo puxadas e viu inúmeras sombras caminhando nos corredores. Nas palavras de Nancy, este é um local incrível para visitar se você está procurando uma experiência de assombração. Faça suas reservas, delicie-se com a comida e converse com o pessoal, mas não se esqueça de mandar um oi para a Ruth. Ai, cara, a saudade de ter um jeito simpático deixa a sua marca. Você ficaria surpreso com a quantidade de lenços que eu uso toda vez que penso em quem se foi para o outro mundo. Mas, numa certa região dos Estados Unidos, talvez não seja necessário lamentar pelos mortos, visto que eles ainda caminham entre nós. O Union Cemetery, localizado em Connecticut, é um local histórico que há mais de 400 anos vem reunindo curiosos em busca de respostas para o sobrenatural. Acredita-se que muitos espíritos vagam pelo local, e o mais famoso deles é a Dama de Branco de Easton. A Dama de Branco é uma misteriosa entidade que caminha próximo ao cemitério todas as noites. Pouco se sabe sobre a origem da Mulher de Branco. Alguns dizem que foi uma mulher que perdeu seu bebê num acidente de carro terrível e o procura até mesmo no pós-vida. Aqueles que veem a dama dizem que podem vê-la de longe, pois o seu vestido brilha bastante e seu rosto está oculto por misteriosos ossos brancos. O testemunho mais famoso desse caso vem de um bombeiro. Ele afirma que passava na região quando uma mulher, bem de longe, saiu correndo na sua direção. Ele não conseguiu parar o carro e a mulher pulou bem na sua frente, rolando por cima do carro, caindo na estrada atrás dele. Quando o bombeiro saltou do carro para prestar os primeiros socorros, não havia ninguém por lá. Esse caso é tão famoso que os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren tentaram capturar a dama em vídeo em 1º de setembro de 1950, às 2h40 da manhã. Vamos agora ao vídeo original dos Warren.
De acordo com o livro dos Warren, Graveyard, de 1992, a dama havia sido assassinada em 1800 e seu corpo foi jogado atrás da Igreja Batista de Easton. Esse local encontra-se nos arredores do cemitério Union. As pessoas que dirigem no cemitério Union à noite diminuem a velocidade para olhar em volta. Nunca se sabe quando a dama pode estar por perto.